Bom, boa noite, boa tarde, boa noite a todos. Agradeço aqui a participação, a presença nesse evento aqui que o escritório se propõe a fazer. Tá? Meu nome é Marcelo Rancourt, para quem não me conhece, provavelmente tem uma relação profissional com muitos que estão aqui, mas enfim, sou sócio do escritório, Pimentel Rancourt Advogados. Falo um pouquinho aqui, vou passar para vocês uma apresentação aqui rápida do escritório, que nós então atuamos, nós já estamos há quase 30 anos atuando na área tributária, em diversos segmentos, segmentos industriais, abrangendo uma gama muito ampla de setores econômicos, mas, sobretudo, e aí é o que eu mais gostaria de endereçar nesse primeiro momento, é em relação ao tema que hoje é o objeto do nosso webinar. Estamos aqui atuando pelo menos desde 2003, que eu me lembro aqui da primeira ação sobre o tema, enfim, um tema que agora se conclui em maio de 2021, pelo menos se conclui a primeira etapa, com o julgamento dos embargos de declaração do STF. O que significa aí é uma vivência de 18 anos nessa tese do ICMS, da exclusão do ICMS na base do PIS e da COFINS, e a gente sempre abordou ela de forma nacional. Então, nós tínhamos casos, e ainda temos casos por todos os TRFs, abrangendo todas as regiões do Brasil, e a gente, como tem os escritórios em Porto Alegre e São Paulo, sempre teve, digamos assim, uma muito grande proximidade ao tema, proximidade ao entendimento, às mudanças sutis de entendimento que foram ocorrendo ao longo do tempo nos tribunais. Acompanhamos, por exemplo, desde sempre o TRF1 julgando favoravelmente os contribuintes em antítese aos outros tribunais, a mudança a partir de 2017, quando o STF julgou o recurso extraordinário, enfim. É oportuno, então, e tanto nos anima como nos deixa bastante seguro e tranquilo para abordar uma questão que realmente faz parte, integra a nossa rotina, e a minha especialmente, há muitos anos. Antes de começar aqui, eu vou passar para vocês algumas orientações, ou pelo menos um pouco da dinâmica aqui do que a gente se propõe a fazer. A ideia é que essa conversa aqui ela se estenda por não mais que uma hora. Eu poderia abordar qualquer um dos temas colocados aqui nessa tarde por essa hora, mas não é o objetivo. Enfim, o objetivo é a gente poder ter uma conversa abrangente, que firam temas importantes, e eu entendo que está oportuno aí, acho que nessa uma hora a gente vai conseguir, enfim, atingir aí o objetivo. Nós temos um chat, e esse chat aí eu e até gostaria que eventuais dúvidas, ponderações pudessem ser ali colocadas, e na medida do possível, e aí organizando com o tempo aí que nós vamos ter nessa tarde, vamos fazer as respostas no final aqui da apresentação. A apresentação está gravada, esse link, que vocês acessaram e com o conteúdo do que vai ser exposto, ele vai ser enviado a todos, Então, eu acho que a apresentação aqui, de uma certa forma, é mais um guia, uma orientação onde eu demarco alguns aspectos importantes que vão ser desenvolvidos, Mas, assim, não se preocupem quanto ao conteúdo, porque ele vai ser compartilhado, e, aliás, é um prazer, e um objetivo poder fazer e compartilhar essas informações com vocês. Naturalmente, aqui eu peço que mantenham os microfones desligados, porque, claro que isso vai facilitar aqui o meu trabalho, não tem nenhuma dúvida. Bom, gente, vamos lá, então, a gente está aqui falando de tese do século, O que é a tese do século, E aí é o que eu endereço aqui já no início, Tese do século nada mais é do que o julgamento que o STF concluiu agora, dia 13 de maio de 2021, discutindo a forma de cálculo do PIS e da COFINS, especificamente num aspecto relacionado à inclusão do ICMS nessa base de cálculo. Ou seja, a discussão, que foi, inclusive, apelidada pela Fazenda Nacional de tese do século, então, nada mais é do que a discussão sobre a inclusão ou não do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS,
Acredito aqui que tem dois aspectos, né? Se nós considerarmos o ICMS destacado numa alíquota média de 17%, 18%, é um impacto bastante relevante na perspectiva econômica. E outro tema, né, que acabou trazendo todo o enfoque que a questão teve, né, tanto por ocasião do julgamento em 17 quanto da conclusão agora em 21, é que a repercussão econômica que a questão acabou adquirindo, sobretudo pelo tempo que ela demorou para ser julgada. Então, a gente brinca aqui internamente no escritório que não é a tese do século, é a tese dos séculos, porque realmente foram quase 16 anos para a conclusão do julgamento, né, considerando que em 2006, tá, e aí isso, nós mesmos, assim, tínhamos dezenas de casos dessa época, foi onde o Supremo formou a maioria sobre a questão, né? Então o julgamento foi interrompido com 6-1. Esse julgamento ele foi concluído em 2014, todavia com o STF deixando claro que não seria este o caso que fixaria o conteúdo do julgado em repercussão geral. E aí, então, em 2017, foi finalmente julgado, né, o tema 69 da repercussão geral, que disse que o ICMS não poderia ser incluído na base do PIS e da COFINS, e agora, após 2 adiamentos no ano passado, finalmente em maio foi concluído, então, o recurso de embargos de declaração que delimitou o conteúdo desse julgado. Tá? E agora, assim, de uma forma mais objetiva e direcionando aqui a todos, quando nós falamos de resolução do tema pelo STF, tá? É importante colocar que a decisão ainda não foi publicada, então, mas o extrato do julgamento e o acompanhamento presencial do julgamento aqui, presencial virtual que todos fizemos, aponta de forma muito clara o que é a solução da tese do século. É que o ICMS destacado nas notas fiscais do contribuinte, notas fiscais de venda, não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, nos embargos de declaração foi resolvida, então, a maior controvérsia, digamos assim, na perspectiva econômica da discussão, qual era a parcela do ICMS que seria excluída, né, que deveria ser excluída, ainda que na perspectiva técnica, que nós vislumbrássemos lá desde 17, que não havia nenhuma dúvida sobre o tema, a Fazenda Nacional sempre se opôs a isso, né, com aquela malfadada solução COSIT, que dizia o oposto, mas enfim. Então, a partir de maio de 2017, não há mais nenhuma dúvida que o ICMS a ser excluído da base do PIS e da COFINS é aquele destacado na nota fiscal de venda. Tá? E o outro aspecto, que aí recebe o nome técnico de modulação de efeitos, que é uma perspectiva legal, né? Existe a previsão legal da possibilidade da Suprema Corte fazer a limitação dos efeitos de uma declaração de inconstitucionalidade, foi resolvida da seguinte forma: com exceção daqueles contribuintes que já discutiam o tema em 15 de março de 17, quando foi feito o julgamento do recurso especial, né? Ou seja, anteriormente, os embargos de declaração, todos os demais contribuintes, ou seja, aqueles que ajuizaram ações posteriormente, só podem recuperar valores pagos a partir de 15 de março de 17. Ou seja, houve, então, uma modulação de efeitos, né, impedindo que aqueles, digamos assim, que entraram na discussão a partir do momento que o STF delimitou a inconstitucionalidade, ainda que com pontos a esclarecer, só vão poder, efetivamente, recuperar ou não pagar os valores posteriores ao juizamento. Tá? Na verdade, essa foi uma decisão por maioria, né? Foram 3 votos vencidos no sentido de não fazer qualquer modulação, porque não haveria, digamos assim, a condicionante jurídica para a modulação, que é a mudança, a ruptura da jurisprudência, porque, no fim das contas, desde 2006 já havia uma maioria formada no Supremo, e o voto da Rosa Weber ela foi muito claro nesse sentido, mas, de qualquer forma, é isso. Tá? A gente agora, passado aqui, encerrada a questão de uma abordagem bastante pragmática, ou seja, ações ajuizadas posteriormente a março de 17, elas não poderão produzir efeitos pretéritos. O que é importante colocar aqui, eu fiz questão de trazer, tá? Não obstante meio redundante com o primeiro slide, é que logo após a conclusão do julgamento, em 26 de maio, a Procuradoria da Fazenda Nacional já emitiu um ato, né, um ato vinculante à Receita e aos procuradores,
justamente delimitando o conteúdo desse julgado. Então, assim, quando eu coloco aqui, eu fiz aquela menção daquilo que foi decidido pelo STF, hoje isso já existe um assentamento no âmbito da própria Procuradoria e Receita, ou seja, não há mais nenhuma dúvida que o ICMS destacado na nota não entra na base do PIS e da COFINS e que efeitos pretéritos são para ações ajuizadas anteriormente a 15 de março de 2017. Com isso, e aí algumas eficácias, digamos assim, práticas, claro que grande parte das empresas já possuíam, enfim, ações ou encerradas ou ainda em curso, tá? Mas existem 3 efeitos práticos desse ato administrativo, tá? O primeiro, hoje, há uma proibição, né, de lavratura de autos de infração, contrariamente ao que entendeu o STF, ou seja, a Receita Federal, em alguns casos, sim, estava exigindo de empresas que faziam a exclusão do ICMS destacado a diferença do destacado para o recolhido, ou seja, autos desta natureza não podem mais ser lavrados. Enfim, essa questão já foi assentada pelo STF. Aquilo que foi lavrado anteriormente, né, lançamentos, autos de infração já existentes, que estavam em desacordo com o que o STF julgou, tem que ser cancelado de ofício. Enfim, é uma questão de tempo, realmente, de estrutura administrativa para que esses débitos sejam baixados. Tá? Então, já há norma determinando a Receita Federal que faça isso. E, finalmente, foi também reconhecido, mesmo para as empresas que não tinham ação, a garantia do próprio ressarcimento administrativo dos pagamentos indevidos. Ou seja, pelo ato normativo da Procuradoria, com efeitos vinculantes à Receita, hoje sequer seria necessário o ajuizamento de uma ação, ou seja, o contribuinte pode pedir um ressarcimento administrativo, que eu não entendo que é o melhor caminho, e eu vou acabar abordando de uma forma indireta, até naquilo que a gente vai expor aí ao longo dessa hora, mas, enfim, hoje existe, inclusive, a possibilidade do reconhecimento, né, da recuperação desses valores, independente do ajuizamento de uma medida judicial. Tá? Então, assim, agora, tá, que é onde eu endereço aqui, o que essa decisão do STF vai afetar para a sua empresa? Tá? Porque o que ocorre, e aí é uma questão muito importante de colocar, tá? E aí eu acho que também foi relevante, assim, nós esperamos para fazer esse evento aí, em quase 3, 4 meses da conclusão do julgado, né? É importante se assentar e entender como as estruturas, seja da Receita, das empresas, do Judiciário, vão se movimentar a partir da conclusão do tema pelo STF, tá? Mas, assim, o que eu quero colocar para vocês é que o que o STF decidiu foi essencialmente aquilo que ele foi provocado a decidir. Ou seja, se o ICMS poderia entrar na base do PIS e da COFINS, qual é o ICMS que deveria ser excluído, destacado ou recolhido, e se esse julgado poderia produzir efeitos para o passado. E foi isso que foi decidido. Tá? Evidentemente, pela própria limitação daquilo que está sendo proposto, e o julgamento se dá a partir de uma ação de um contribuinte específico, não há como, evidentemente, que um precedente do STF tenha condições de conseguir resolver integralmente toda a problemática da apuração do PIS e da COFINS e do ICMS, né? Porque eu estou tratando aqui de 2 tributos que se interseccionam na formação da base de cálculo do PIS e da COFINS, ou seja, eu tenho um ICMS e tenho o PIS e COFINS. Então, assim, no que isso aproveita para a minha empresa, eu vou dizer para vocês, olha, depende. Vai depender, se você é uma distribuidora de combustível, por exemplo, você não tem débito de PIS e COFINS. Então, já vou dizer que eu não tenho como excluir da base de algo que eu não recolho, porque eu estou dentro de uma cadeia monofásica. Se eu sou uma distribuidora de medicamentos, eu não tenho ICMS próprio, essencialmente o meu ICMS é um ST, e aí, bom, está dentro do destacado da minha nota, se o ICMS eu tenho na aquisição, não na venda, enfim, é o que eu quero demarcar para vocês, que é isso que no fim do dia, agora a gente vai ter que enfrentar, até por ocasião do julgamento dos embargos de declaração de Gilmar Mendes, que foi vencido no caso, ele mesmo disse que seriam necessárias audiências públicas, pois são tantos os regimes de apuração do PIS e da COFINS que ficaria difícil para a Receita entender como aplicar a decisão. Não existe essa dificuldade, tá? Eu acho que
É possível se extrair daquele conceito o que vai ter que ser feito para cada um dos regimes de apuração, mas, enfim, o que eu quero colocar para vocês é que não é uma fórmula, né? Não existe uma fórmula de bolo aqui, tá? Existe um julgamento que tem efeitos muito claros para quem é contribuinte do PIS, da COFINS e do ICMS, mas que vai ter particularidades, né, que vão demandar, então, que cada empresa tenha que fazer uma avaliação, né, considerando o seu específico regime. Evidentemente, até pelo tema da modulação dos efeitos, acaba sendo importante entender, primeiro, de que data era a ação ou pedido administrativo de restituição, tá? Ou seja, essa baliza do 15 de março, inclusive 15 de março, né, são as ações ajuizadas a partir de 16, que estariam com os efeitos limitados, e também, né, um tema que esse é um dos temas que eu vou abordar, e ele é bastante relevante, porque agora, inclusive, a gente começa a entender uma movimentação mais ordenada da Procuradoria da Fazenda com ações rescisórias, passa por entender se eu, mesmo tendo ajuizado a ação posteriormente ao julgamento do STF, se essa ação já havia se encerrado sem modulação de efeitos, porque as ações, via de regra, prosseguiram no seu curso durante o tempo que o STF demorou para apreciar esses embargos de declaração, e muitas delas se encerraram com efeitos retroativos, enfim. O que vai acontecer no meu específico processo já encerrado, quando o STF julgou o tema, tá? O que ocorre? Até por força, né, dessa, digamos assim, rotina no trato da questão, o que eu busquei fazer hoje, tá? Foi basicamente assim, de todas as demandas que a gente tem aí, de diversas empresas, nas mais distintas situações em relação ao tema, eu tentei compilar dúvidas comuns. Evidentemente que cada um dos temas que vão ser abordados aqui, talvez eles não sejam de interesse ou aplicação imediata para algum dos senhores, enfim, para a minha empresa, porque eu tenho uma situação assim, assado, mas, enfim, são temas, digamos assim, mais recorrentes, todos eles relevantes. Eu tenho exemplos aqui, poderia listar exemplos concretos de cada uma das questões que estão postas aqui, com repercussões econômicas muito significativas, mas que, enfim, então eu vou buscar abordar aqui, tentando dividir esse tempo, tá? E reiterando aí a vocês, né, que qualquer dúvida ou pergunta, por favor, eu estou à disposição para atender ali no fim, tá? Eu resolvi começar pelo tema da contabilização, tá? Eu até aqui me permitam passar um outro slide aqui, retornar a esse, tá? Porque contabilização e tributação dos créditos são temas que estão intrinsecamente relacionados, tá? Então, assim, quando eu falo em a importância da contabilização, como é que eu vou contabilizar os valores a recuperar, eu estou falando também muito como eu vou tributar os valores a recuperar, e considerando que o evento do registro contábil, na perspectiva da Receita Federal, naturalmente vai desencadear o evento tributação, tá? Por isso que esses temas têm que ser abordados, digamos assim, de forma conjunta. Então, eu volto para o primeiro slide aqui, e uma questão clara, tá, que eu já gostaria até de introduzir anteriormente, é que, assim, ó, antes de entender o momento de contabilização, o que eu quero colocar para vocês, a todos aqui, que na perspectiva jurídica, e quando eu falo na perspectiva jurídica, eu estou falando na perspectiva testada pela jurisprudência, inquestionável, que, enfim, que não vai trazer qualquer tipo de transtorno técnico, jurídico, risco para a empresa, tá? Que a apropriação desse crédito, ela é uma apropriação de forma extemporânea, tá? A tese da Receita Federal de que, para que eu faça o reconhecimento do crédito, eu preciso fazer a retificação de toda a minha apuração no passado, para fazer, então, a exclusão do ICMS, gerar um indébito, aí, para partir daí, fazer a compensação. Essa tese não tem nenhuma sustentação jurídica, não é isso que está dito no processo, tá? Então, assim, acho que também é um tema já pacificado, digamos assim, no contexto da própria Receita, e aí por isso que eu coloco, existe muito mais segurança jurídica de se fazer a discussão, mesmo hoje, com o tema já assentado judicialmente, porque você obtém o direito judicialmente, a restituição, mesmo que seja travado a partir de março de 17, e faz a contabilização de uma vez. Se eu for fazer um pedido administrativo de ressarcimento, muito provavelmente a Receita
para autorizar a compensação vai exigir as retificações. Bom, então o crédito ele é contabilizado de uma só vez, sem retificação para o passado. Tá? Mas em que momento esse crédito há de ser contabilizado? Quando é que ele tem que ser contabilizado? Eu coloquei aqui as 3 variáveis possíveis, né? Não há outra aqui para que a gente aborde a questão. Tá? O primeiro momento seria o momento do trânsito em julgado, ou seja, encerrado o processo, eu tenho presente todas as condições jurídicas para dizer que eu tenho direito a esses valores do passado. Se eu tiver o cálculo, e deveria ter de uma certa forma, eu, com as condições jurídicas e a melhor estimativa do número, pelo regime de competência, tenho que fazer o reconhecimento contábil. Tá? Então, assim, e essa é a posição da Receita Federal. Existe um ato declaratório 25/2003, que aborda a questão, aborda mais na perspectiva até da tributação, mas ele diz, olha, quem é sujeito, né, ao regime de competência, quer dizer, que é a regra quase que geral das empresas, a contabilização se dá no trânsito em julgado. Outra vertente é a contabilização no momento da habilitação. Tá? A habilitação, gente, a habilitação é aquele procedimento prévio que se tem que percorrer na Receita Federal para que eu possa fazer a compensação, ou seja, para quem vai optar pelo caminho de buscar os valores do passado através de compensação, eu tenho que me submeter a um procedimento prévio de habilitação. Tá? Como eu não posso fazer a compensação previamente à habilitação, é sustentável que eu tenho um direito, mas eu não tenho um direito realizável. Eu não tenho um direito que consegue se materializar economicamente. Vamos pensar que eu fizesse um teste de recuperabilidade de impairments, ou olhando na perspectiva do imposto de renda, ter uma disponibilidade econômica do direito. Então, assim, anteriormente à habilitação eu não tenho isso, tá? Então, e eu venho colocando aqui reiteradamente, tá? Que eu não vejo muito risco, não, de fazer uma contabilização no momento, né? Um reconhecimento contábil no momento da habilitação. Existem alguns motivos que levam a isso, inclusive as empresas com trânsito ainda não têm cálculo, então demora um tempo, enfim, as auditorias, de qualquer forma, e também não vejo aqui, tá? Especialmente... talvez eu poderia dizer, com exceção do estado do Amazonas, que nós tivemos aí habilitações que demoraram 8, 10 meses, né? Mas aqui, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, a gente tem visto esse procedimento em 20, 30 dias. Então, o próprio efeito, né, o risco fiscal, digamos assim, de optar por contabilizar no trânsito ou por contabilizar na habilitação, acaba sendo uma postergação de 1 mês de uma eventual incidência tributária que não tem nenhuma materialidade, tá? Uma terceira via, tá? E essa é, digamos assim, uma via um pouco mais agressiva, tá? Digamos assim, uma via que talvez tenha com escopo até a proteção do caixa das empresas, né? Considerando os temas tributários ali que eu vou abordar posteriormente, né? Sobre a tributação dos créditos, é fazer a contabilização na efetiva compensação. Ou seja, eu reconheço o crédito como um tributo a recuperar na parcela que será objeto de compensação naquela competência. Então, vamos lá, eu tenho um crédito de 10 milhões, isso eu vou usar em 100 parcelas de R$100 mil, aí na competência de agosto de 2021, eu reconheço R$100 mil, e com esses R$100 mil eu faço a compensação ali dos débitos federais que eu tenho no período, ofereço, então, esses 100 mil à tributação, né? E esses 100 mil seriam uma parcela, né, que se nós formos olhar, eu vou estar fazendo um diferimento, né? Eu vou diferir o reconhecimento contábil desses valores, tá? Para que eu possa, digamos assim, sofrer um efeito, um impacto no caixa menor, né? Considerando que a recuperação dos valores, né, por quem está com resultado, vai impactar aí 30% de tributação do lucro, tá? Existem precedentes, tá? Existem algumas decisões, existe uma liminar que foi bastante veiculada do Rio de Janeiro, se não me engano, segunda vara federal, alguns precedentes isolados, tá? Mas, assim, tecnicamente não é a melhor... não é a melhor alternativa, não é tecnicamente a forma como eu contabilizo, né? Se eu sou optante pelo regime de competência, eu não posso fazer uma contabilização por caixa, tá? Eu tenho o cálculo, eu tenho o direito, inclusive um direito habilitado, naturalmente eu tenho que poder reconhecer os efeitos patrimoniais desse direito imediatamente, não fazer esse diferimento para tentar, digamos assim, igualar
a uma situação de caixa, tá? Não há muito o que fazer em alguns casos, a empresa não tem condição de pagar os tributos, né, sobre essa recuperação, talvez por muitas vezes um crédito que vai ser recuperado e utilizado aí ao longo de 10, 15 anos, então acaba sendo uma alternativa cuja penalização, né, a penalização é um diferimento de tributo, né? Eu estou fazendo uma postergação de tributo, ou seja, um imposto de renda, uma contribuição social sobre o lucro, um PIS/COFINS sobre a receita financeira que eu deveria tributar no momento A, eu vou estar diferindo isso por 3, 4 anos, e se eu fizesse recolhimento, uma eventual fiscalização da Receita Federal, iria lá e tentaria captar os efeitos, né, de Selic e mora sobre essa postergação. Com isso, basicamente, eu tentei aqui traçar para vocês os 3 cenários possíveis, tá? Nós vimos aqui, assim, tecnicamente nos manifestando, tá? Eu já até mesmo em pareceres formalizados, assim, numa linha entre trânsito e habilitação, mas eu me sinto bastante confortável para sustentar, inclusive processualmente, eu acho que uma muito boa chance de êxito a contabilização na habilitação, tá? Aqui a gente volta e aí relaciona o tema, né? O que é o efeito tributário de uma recuperação de crédito? Eu estou falando da recuperação, né, para quem é contribuinte optante pelo lucro real de uma contabilização de um tributo que foi anteriormente deduzido, por consequência, quando eu recupero ele é receita. Tá? E aí é receita vai para o resultado, entra na base do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, para a Receita Federal, o tributo principal é a Selic, e em relação ao PIS/COFINS, não tributo principal, porque diferentemente do imposto de renda, onde eu aproveitei aquela despesa no passado, o PIS/COFINS é uma mesma receita, né? Eu paguei o PIS e COFINS com uma receita já tributada, que eu só recuperei, então recuperação de despesa não é base de PIS/COFINS, tá? Só se fosse receita nova. Todavia, a receita financeira, e aí eu marco ali para quem é optante pelo lucro real, que a partir de junho de 2015 tributa os 4,65, é base de tributação. Então, aqui a gente e verifica, né, e aí fica muito fácil de fazer o link com o tema da tributação com a contabilização. Olha os efeitos, né, patrimoniais de 34% do lucro, mais 4,65% da atualização monetária, que a questão da contabilização traz, né? E o ganho que o diferimento traria, mas aí é o que eu coloco, né? É sim um risco, porque não é a melhor técnica. Para quem tem auditoria, enfim, uma boa auditoria certamente exigiria ao mínimo uma provisão desse tributo diferido, tá? E faria alguma ressalva em balanço, porque eu não estaria, digamos, reconhecendo um efeito patrimonial. O que eu coloco, tá? E apenas para ajudar em prol da tese, que é o seguinte, né? Tem que haver uma coerência entre regime contábil e fiscal. Eu não posso fazer todo o reconhecimento contábil e fazer uma exclusão para fim de apuração do imposto de renda. Tá? Então, assim, se eu aproveitei os efeitos patrimoniais para fim de balanço societário, eu vou ter que reconhecer os efeitos fiscais desse balanço, desse reconhecimento. Tá? Fecho aqui ainda, né, porque a gente está aqui também numa gama ampla. Para quem é optante pelo lucro presumido, como eu não tive a possibilidade de fazer a dedução no passado, fazendo a comprovação que durante o trâmite do processo eu também era optante pelo lucro presumido, aí eu não falo de tributação. E aí o optante do presumido, ele hoje tem a alíquota zero do PIS/COFINS sobre receita financeira, então não tem esse efeito tributário. Bom, eu vou passar aqui então agora, tá? Para que o que eu vejo hoje, talvez sob a perspectiva patrimonial, junto com a questão da apropriação dos créditos na entrada, como aquilo que tem maior repercussão econômica, tá? E realmente é um tema que ele teve um desdobramento que não era muito esperado, tá? E aí agora, e tem um prognóstico incerto, tá? E eu estou falando aqui de uma questão que tem uma repercussão econômica gigantesca, tá? Essa repercussão está traduzida em diversos autos de infração aqui, ou mesmo mandatos de segurança, enfim, com depósito que a gente monitora, tá? E aí que é a questão do ICMS-ST, tá? Se me perguntassem lá atrás, olha, o ICMS destacado, ele não pode entrar na base do PIS e da COFINS, e o ICMS substituição, eu diria da mesma forma, olha, a questão é uma técnica de arrecadação, esse ICMS que eu recolhi na minha operação de venda, eu acabei ressarcindo o substituto quando do ato da compra,
mas no fim das contas ele integrou o meu preço de venda, então eu tenho que pegar esse ICMS da nota de aquisição e abater da base do PIS e da COFINS. Digamos assim, eu responderia isso de forma intuitiva, né? Se for analisar na perspectiva econômica, na vinculação da tese, seria o mesmo. Tá? Mas são regimes tributários distintos, e nessa perspectiva, e aí a gente tem que ver que é um cheque grande para o governo, tá? E agora o papel da Receita Federal, e aí com diversas manifestações, né? Agora que não conseguiu mais fazer com que fosse o ICMS efetivamente recolhido, né? É de drenar, digamos assim, a potência da tese, né? Fazer com que esses bilhões aí alardeados fiquem menos bilhões. E aí, por isso, que a Receita Federal, desde o início, tá? A Procuradoria da Fazenda nos processos, chega e diz, não, olha, o ICMS-ST não é a mesma coisa, o contribuinte substituído, ele não tem inclusão do ICMS na base de venda, porque ele vende sem tributo, por consequência, não há aquilo que excluir, tá? Existe outro argumento ainda, que pela legislação do PIS e da COFINS, a receita, esse valor de substituição, quando arrecadado pelo substituto, ele também não é base do PIS e da COFINS, nem poderia ser, e por consequência também se pode inferir que esse ICMS ele foi repassado sem o PIS e COFINS dentro da própria base. Então, por consequência, também seria mais um argumento, né, e esses argumentos conforme o que eu chamei aí de tese fisco, tá, por entender que o ICMS substituição, ele não está dentro dessa discussão. Os contribuintes, por seu lado, tá, diferiram, digamos assim, dividiram a sua argumentação em duas teses. Essas teses, elas têm um efeito econômico igual, tá? E aí, mas talvez eles tenham um prognóstico um pouquinho distinto, se a gente olhar a jurisprudência, tá? O primeiro é pela exclusão pura e simples. Eu pego a apuração do PIS e da COFINS, vejo o ICMS nas notas de aquisição com substituição e faço a exclusão da base, ou seja, eu estou então excluindo o ICMS-ST da base do PIS e da COFINS. E a outra possibilidade de se atingir, digamos assim, o mesmo efeito econômico é eu fazer o crédito do PIS e COFINS considerando o ICMS-ST na base quando eu estou adquirindo mercadorias ou insumos. Tá? Então, eu, pelo argumento de que aquele ICMS-ST integra o custo da aquisição da mercadoria, eu faria, então, o crédito. Em vez de eu excluir o débito, eu vou estar recuperando esse valor através de um crédito. A diferença aqui da tese, para quem está no regime não cumulativo, propriamente não existe, tá? Mas, assim, naturalmente, aquele que está no cumulativo, ou seja, não apura o PIS e COFINS com crédito e débito, ele não tem outra saída senão brigar pela tese primeiro, ou seja, ele tem que excluir o ICMS-ST da base do PIS e da COFINS e não fazer o crédito na aquisição, tá? Qual é o cenário do tema hoje? E aqui o meu enfoque, né, não é muito fazer um juízo de valor sobre a discussão em si, mas para tentar passar, transmitir a todos aqui uma perspectiva concreta de como a questão está posta, tá? Primeiro, aqui, que eu falei que era a razoável surpresa que veio sobre o tema, o STF, na verdade, já compilando algumas decisões monocráticas anteriores, tá? Reconheceu esse ano que a discussão não tem natureza constitucional, portanto, não é submetida ao regime de repercussão geral, porque ela não é a mesma discussão da exclusão do ICMS destacado das notas fiscais na base do PIS e da COFINS. Ou seja, o STF chegou e disse, olha, isso aqui é infraconstitucional, nós não vamos decidir, tá? Com isso, e aí é uma questão assim, bastante importante, tá? Bastante importante, que tem repercussões econômicas muito grandes para diversas empresas aqui que a gente presencia. Tá? Quem, com o trânsito em julgado de uma ação que simplesmente disse que o ICMS, na forma do RE 574706, pode ser excluído da base do PIS e da COFINS, pegou e computou seus créditos, incluindo o ICMS-ST, no cálculo desses créditos de PIS e COFINS pagos indevidamente, seja através de creditamento na aquisição, seja através de exclusão na base, e está com um problema. Porque esse primeiro trânsito em julgado, ele é um trânsito em julgado que não abarca a discussão do ICMS-ST. Tá? Eu aqui, a gente até por uma circunstância profissional, a gente monitora quase 150 ações de um segmento econômico por força de um cliente para fim de formação do preço do produto final, e nós temos batido na tecla, e estamos verificando isso.
essas distribuidoras que têm as ações, e as ações não pediam expressamente o tema do ICMS-ST, elas estão no risco de se apropriar de um direito que não houve um reconhecimento expresso e que a jurisprudência faz essa distinção, tá? Então, assim, esse é um tema importante, e é o que eu diria, bom, o tema está encerrado, os contribuintes perderam o ICMS-ST? Não perderam, mas recomendo que ingressem com as ações, e ao ingressar com as ações, vão acabar esbarrando de uma forma ou outra na modulação de efeitos, porque mesmo que se diga, olha, ele tem que ser excluído, né, analisando a base infrafuncional do ICMS-ST versus do ICMS, a tese mãe, que mandou excluir o PIS e COFINS, travou os efeitos em março de 17, né, por consequência que ingressar agora acabaria de uma certa forma limitando esse direito, tá? Seria melhor sustentar que estava na ação anterior, mas na prática isso não vai colar, tá? Como eu bem disse, a gente monitora aqui, então, esse tema nacionalmente, e eu trouxe aqui mais ou menos um quadro de como a situação está posta. Eu coloquei que a discussão ela pode se dar seja na exclusão do débito, ou seja, no crédito, na aquisição, tá? E se nós analisarmos aqui o cenário conjunto, a gente vai ver que, de uma forma ou outra, nos tribunais regionais federais, os contribuintes têm sucesso, tá? Então, no TRF1 eu tenho as duas possibilidades reconhecidas, assim vai no 2, o 3 tem posição muito clara, que é a mesma coisa, inclusive, o 5. No 4, aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, eles realmente não reconhecem o direito à exclusão no débito, mas reconhecem o direito ao crédito, tá? Mas, enfim, sendo muito pragmático, uma matéria infraconstitucional, ela acaba no STJ, e é o STJ, então, que vai dar a última palavra, e não obstante, digamos assim, os bons indicativos que a gente tem aí dos tribunais regionais federais de um prognóstico favorável, tá? E realmente no STJ a situação ela está um pouquinho encrespada, ela não está resolvida ainda, tá? Assim, mas o que eu tenho assim de forma muito clara em relação à exclusão do ICMS do débito, ou seja, naquele caso em que realmente eu não tenho o ICMS destacado na nota porque ele é substituição, se entende que não há o que excluir da base se não integrou a base, simplesmente é um repasse econômico de preço de venda. E aí eu tenho a segunda turma do STJ consolidado e precedentes da primeira turma, tá? Que fundam em entendimentos da segunda contrários. Tá? Então, assim, o prognóstico dessa discussão específica de exclusão do ICMS-ST da base do PIS e da COFINS, ele é, no STJ, digamos assim, desfavorável, porque eu já tenho a segunda turma consolidada e a primeira turma com 2 precedentes isolados. Já na questão do creditamento do ICMS-ST, que como custo de mercadoria, né, o crédito de PIS e COFINS, incluindo o ICMS-ST na base, eu tenho uma situação distinta, porque eu tenho a segunda turma coerente, digamos assim, com o entendimento que ela tem em relação à exclusão do ICMS, não do creditamento, e tenho a primeira turma, e estou até aqui, estava verificando hoje detalhes de um precedente da Regina Helena Costa, de 2020, aí no entendimento a favor do crédito, tá? Então, assim, o que ocorre na prática, quando eu tenho as duas turmas que julgam a matéria tributária no STJ, elas têm entendimentos divergentes, esse entendimento ele é resolvido, então, pela primeira sessão, tá? E, de alguma forma, alguém aí vai subir nos embargos de divergência, que é o recurso cabível, e aí o STJ, então, vai julgar o tema, né? E ao julgar o tema, ele vai, enfim, então, trazer a segurança jurídica que a gente almeja para essa questão, tá? Até lá, o que eu posso dizer, assim, de forma muito objetiva, tá? Quem está, digamos assim, pendurado em um trânsito que não abordava expressamente a questão do ICMS-ST, seria interessante propor uma ação, tá? Quem já está autuado, no fim das contas, vai ter que se defender realmente nas autuações, né? Mas eu sugeriria isso, até pela questão da modulação de efeitos, que certamente talvez o STJ tenha que fazer alguma construção vinculada aí ao período temporal. Tá? Passado o ICMS-ST, e aqui eu entro num outro tema muito importante, que inclusive talvez seja a nova solução COSIT, tá? Que foi aquela que o fisco, sem ser perguntado por ninguém, disse numa solução de consulta que o ICMS ia ser excluído, era o efetivamente recolhido, tá?
a gente está tratando agora de como fazer o crédito do PIS e COFINS relacionado àquilo que eu adquiro, né, no regime não cumulativo, ou seja, eu compro uma mercadoria, nessa mercadoria eu tenho o direito pela lei a acreditar os 9,25 do PIS e da COFINS, no preço dessa mercadoria está embutido o ICMS, todavia a Receita sustenta, bom, se você excluir o ICMS do seu débito, se ele não entra na base de PIS e COFINS, você teria que ter decotado esse ICMS também quando calculou o crédito, tá? Então, aí eu teria, digamos assim, fazendo uma tese do PIS/COFINS líquido, né? Eu estaria recalculando o PIS e COFINS líquido da incidência do ICMS, ou seja, eu excluo do débito e também excluo do crédito. Eu vou tratar aqui, até também porque a gente já está adiantando aqui, tem alguns outros temas pela frente, uma questão, assim, conclusões de forma bastante objetiva, tá? Para o passado, isso aí é sem sentido, tá? Mais digamos assim, uma iniciativa do fisco, porque hoje foi veiculado, teve duas notícias, teve uma no Valor e outra reportagem que eu li também, de uma certa forma tentar intimidar alguns contribuintes que estão apurando o crédito, tá? Mas o fato é que até o tema ser decidido pelo STF, até o seu fornecedor, enfim, excluir efetivamente o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, o valor de aquisição da mercadoria contemplava o PIS/COFINS com a base cheia, ou seja, com o ICMS dentro. A legislação é clara que eu acredito o valor de aquisição, tá? Então, assim, olhar isso para o passado, eu acho que, eu não sei nem se essa discussão vai seguir muito adiante, tá? Porque me parece algo sem sentido, tá? E que vai muito contra o que está previsto na legislação. Se o fisco quisesse, né, enfim, excluir esse ICMS da base, que altere a legislação para dizer que o crédito de PIS e COFINS tem que ser calculado excluindo do preço de aquisição o ICMS destacado na nota, tá? E até que era algo que poderia ter sido feito já, ou de qualquer forma pode ser. Existe a IN, essa 1911, que o fisco tem utilizado, que silenciou como calcula o crédito de aquisição, não fala mais expressamente que tem que incluir o ICMS, mas também não fala que tem que excluir, tá? Então, assim, eu vejo um risco pequeno no passado, tá? Já trago aqui, tem um contribuinte que propôs essa discussão e já teve sucesso ali no TRF3, tá? Ou seja, eu faço a exclusão do valor até, enquanto eu comprei a mercadoria com o ICMS e o PIS e COFINS com a base cheia, eu tenho direito a acreditar integralmente, tá? O que acontece, eu acho que aqui talvez seja, né, onde eu fui mais questionado e que, de uma certa forma, eu tenho uma posição que ainda, né, depende de uma maior maturação, aí, seja observando a jurisprudência e dando uma pensada mais sobre o tema, tá? Por que acontece? O que nós temos visto aqui, aí, uma vez pacificado o tema em maio no STF, aí a cadeia econômica de produção quer saber com quem vai ficar com essa margem, né? Porque, vamos lá, se eu tenho preço de venda mais tributo e eu diminuo a base do tributo, por consequência o preço tem que diminuir, tá? Eu tenho uma ordem econômica, né? Não havendo essa diminuição, o que eu vou ter uma situação? Vou ter o mesmo preço de aquisição, todavia, eu vou lá na nota fiscal, vejo lá o arquivo XML e vou ter um PIS e COFINS que não representa os 9,25 desse preço, mas sim esses 9,25 menos o ICMS próprio. Então, o que eu tenho nessa situação? Eu tenho nessa situação um aumento do custo da mercadoria, porque eu vou contabilizar o custo excluindo os tributos recuperáveis. Eu tenho informado nos arquivos acessórios da nota um PIS e COFINS menor, então, assim, por consequência, eu teria um aumento do custo. E aí a discussão que fica é, olha, no momento em que eu tenho acesso à informação, muitas vezes acesso do próprio fornecedor, que está fazendo o recálculo da base do PIS e da COFINS, ele não está fazendo repasse no preço, porque ele está sustentando, enfim, que aumentou o dólar, aumentou os demais custos, etc. Eu tenho como fazer um crédito maior do que aquele crédito que está destacado, pelo simples argumento de que está na legislação que eu tenho adquirido o valor total da nota, ou, em contrapartida, como eu tenho a informação que o PIS/COFINS é destacado, por consequência, o meu imposto a recuperar deveria ser menor, logo o meu custo maior,
E eu tenho na própria legislação do PIS e da COFINS, ali na 10833, no artigo 3º, parágrafo 2º, 2, dizendo que eu não posso acreditar aquilo que não teve a incidência. E aqui eu estou falando não de uma não incidência, mas sim de uma incidência com base reduzida, ou seja, uma base sem o ICMS dentro. Qual crédito eu calculo, tá? Então, assim, da mesma forma que eu coloquei para vocês, que no passado eu não tenho nenhuma dúvida que essa é uma discussão que não tem nenhum sentido, tá? E aí existem diversos exemplos de outras discussões, quando a indústria de embalagem brigou pelo ISS e os estados começaram a autuar os contribuintes que tinham creditado o ICMS, enfim, sempre a jurisprudência. Olha, eu acredito o valor do imposto que está destacado. Mas quando o imposto informado nos arquivos acessórios da nota, mesmo que não destacado, é menor do que aquilo que eu acreditei, persiste então a dúvida, será que eu estou no risco ou não, tá? Eu vejo que existem argumentos para os dois lados, também penso que essa questão de alguma forma ou outra, na própria CBS, enfim, agora essa unificação do PIS e da COFINS, que é a primeira fase da reforma tributária, esse tema já está de uma certa forma dirimido, porque eu já tenho excluído o PIS e COFINS, tanto na venda quanto na aquisição, aí não gerando esse crédito, tá? Mas assim, enquanto persistir essa legislação, eu tenderia a dizer no raciocínio jurídico que uma mudança da lei seria o procedimento mais adequado. Mas também, assim, em um cenário de grande pressão fiscal, onde vocês já observam que a própria questão do ICMS-ST foi relativizada, sustentar um creditamento maior do que aquilo que foi efetivamente debitado de PIS e COFINS é uma posição de risco. Tá? O melhor, de certa forma, seria, enfim, né, buscar junto ao fornecedor que fosse feita a adequação não apenas no crédito, mas sim no preço da mercadoria. Aí eu estaria, sim, me apropriando desse repasse, né? Desse repasse, digamos assim, econômico do ganho, sem prejuízo, sem aumento de custo de mercadoria. Esse tema aqui hoje mesmo, vendo as decisões e as notícias que foram veiculadas, aí daqui a pouco vai surgir uma outra COSIT, alguma solução de consulta dizendo que tem que excluir, etc. Então, provavelmente, né, seja alguma coisa que vai persistir, ou talvez como o ICMS-ST aí, se prolongar um litígio, mas um litígio que não vai ser decidido pelo STF, muito provavelmente, né, mas sim aí pelo STJ. Vamos então aqui, tá? Também vamos lá, que eu só estou falando de risco e também potencialmente aqui temos algumas oportunidades, tá? Por quê? Porque foi mesmo quando, no próprio julgamento aqui dos embargos de declaração, e também no mesmo julgamento lá em 17, alguns votos vencidos no STF diziam, olha, o que está se fazendo aqui é uma reforma tributária, porque o Brasil tem um modelo, né, quer dizer, nesses distintos e diversos tributos aí que nós temos, assim, de muito base sobre base, o ICMS integra sua própria base de cálculo, a CCLL, né, do tipo imposto de renda, etc., né, e aí vem o ICMS é excluído da base do PIS e da COFINS, eu estou autorizado intuitivamente a querer excluir todos os outros tributos, tá? Todos os outros tributos, digamos assim, que integram, né, que são arrecadados nessa receita, e aí que vem, né, quando se chama de teses filhotes, né? Pode ser teses que sejam relacionadas à questão, mas eu vou ter teses filhotes que seriam, digamos assim, aquelas que partem do mesmo racional, tá? Tese filhote, se eu for olhar aqui, eu tenho o ISS na base de cálculo, tá? Então, a exclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS, o julgamento está em curso no STF, tá? Ele já teve um voto, o voto do ministro Celso Mello, que se aposentou, mas o voto dele conta, tá? A favor da exclusão, tá? Então, assim, é importante, né, para aqueles contribuintes, ou mesmo para quem só é contribuinte do ISS, ou quem tem ISS e ICMS, propõe a discussão, ou se tem a discussão, existe sim um prognóstico, tá? Vale o mesmo, tá? E aí talvez um pouquinho diferente, por ser um mesmo tributo, o PIS e COFINS nas suas próprias bases. ICMS-ST, que eu já abordei, e ainda o DIFAL na própria base, tá? O DIFAL tem vários precedentes aqui, está valendo nessa tarde um precedente contrário do TRF, mas no sentido que o DIFAL não teria entrado na base daquele contribuinte, mas para quem tributou o DIFAL, também é o mesmo racional, tá? Enfim, então existem assim, o primeiro pacote, digamos aqui, de oportunidades é o seguinte, olha, eu vou analisar outros tributos
que também integram a base do PIS e da COFINS, e vou postular que elas sejam excluídas, né, que esses tributos sejam excluídos, tal qual o ICMS foi excluído, conforme autorizado pelo STF. Tá? Eu chamo a atenção aqui para os outros temas, tá? Que é a questão da modulação de efeitos. Essa modulação de efeitos que foi aplicada ao caso do ICMS, mesmo sem uma modificação de jurisprudência, ou seja, um tema desde 2006, ela foi uma modulação de efeitos de conteúdo econômico. E do julgamento fica muito claro, e a gente acompanhou atentamente todos os votos, manifestações assim muito claras de alguns ministros, no sentido de que matéria tributária, considerando a repercussão econômica, a previsibilidade do orçamento público, etc., julgamento de inconstitucionalidade tem que ser quase como um efeito automático, modulação. Essa modulação, tal qual no caso do PIS e da COFINS, e também quando o DIFAL foi julgado inconstitucional, ressalvou as ações em curso, tá? Então, aí não é realmente papo de advogado, é papo de consultor, tá? Consultor jurídico. A proposta da discussão da tese filhote tem que ser ajuizada. Esperar para ver o que vai ser decidido e depois ajuizar significa perder a possibilidade de se buscar o passado. Tá? Então, assim, esse é um tema que eu acho que aqui já é, assim, existe uma segurança jurídica nesse cenário de insegurança, né, do que o STF decide, ou seja, sem ação vai sofrer os efeitos da modulação, tá? Então, tem essas teses todas de própria base, alguns já estão com repercussão geral reconhecida, tá? E, se eu não me engano, o ISS está pautado para novembro, enfim, os outros temas vão ser julgados, tá? Existem algumas outras questões acessórias aqui, e aí estão vinculados, assim, como eu vou possibilitar a diminuição do efeito, digamos assim, tributário dessa recuperação de crédito, tá? Agora, tá? Na próxima sexta-feira começa a sessão virtual do STF, que vai analisar a tributação de tributos recuperados pelo imposto de renda e pela contribuição social. Esse é um tema dividido nos STFs, né? Todavia, existem precedentes do Supremo pela não tributação de juros com natureza indenizatória, porque eu tenho na Selic um índice composto de correção e juros, tá? Então, assim, é um tema interessante. Agora, eu chamo a atenção para quem não discute, que tenha, né, que propor ação até o encerramento desse julgamento, na sessão virtual começando na sexta, quer dizer, tem a próxima semana para tentar propor, pode ser, enfim, que não venha a ter um prognóstico favorável, mas esperar significa modular, tá? Então, essa discussão da tributação dos créditos, ICMS na CPRB, talvez muitas empresas que tinham, né, a possibilidade de recolher as contribuições previdenciárias sobre as receitas, em tese pareceria a mesma discussão, ou seja, se eu tributo a contribuição previdenciária sobre a receita, ICMS ingresso, eu tenho que excluir da receita. O STF, aqui pelo voto do Alexandre de Moraes, teve uma saída muito inteligente, pró-fisco, ele disse, não, mas a CPRB é um regime optativo. É um regime optativo com natureza de benefício fiscal. Então, você teve a possibilidade de optar. Se você optou e tinha ICMS na base, aí você não vai querer mudar o próprio benefício fiscal que você tem. Então, você teria a opção de fazer, e aí, por força disso, realmente, sem relativizar o que eles decidiram em relação ao ICMS, na base do PIS e da COFINS, eles disseram, não, na base da CPRB pode, porque é benefício fiscal. Tem também a discussão aqui do ICMS na base do Fundo Rural, tá? Então, assim, todo o tributo que incide sobre a receita está querendo se excluir aí, de alguma forma ou outra, esses tributos que estão sobrepostos, tá? Evidentemente, isso aqui se desdobra em diversas discussões, é sempre possível, né? A criatividade dos tributaristas, aí, a própria complexidade, né, do nosso regime tributário permite as mais variadas discussões, mas eu tentei demarcar aqui aquilo que já está ou com repercussão geral reconhecida, ou que realmente assim, passa por uma curadoria da excelência e da discussão. Vou entrar aqui no que eu elegi como o último tema, tá? E que também está vinculado muito com o que eu apresentei lá no início. Olha, houve uma modulação de efeitos, essa modulação de efeitos, ela não permite efeitos, né? Quer dizer, possibilidade de recuperar valores para quem ajuizou a ação a partir de 15 de 13 de 17, ou seja, só a partir dos pagamentos a partir dessa data são indevidos, o passado não dá. Mas o que acontece é, como bem eu disse, né, a tese dos séculos, aí, nesses 15 anos de julgamento, ocorre que existem diversas empresas, tá, que ajuizaram a ação depois de 15 de março de 17 e já ganharam o processo antes do julgamento do ED em maio. Ou seja, e ganharam esse processo sem modulação de efeitos. Esse tema
eu acho que é um dos outros temas, junto com aquela questão do creditamento do ICMS-ST, muito relevantes, tá? Porque existe sim, talvez na terceira região, né, que pega São Paulo, Mato Grosso, não tanto, porque lá a vice-presidência, agora com o Sueli Yoshida, estava sobrestando os processos, tá? Mas aqui, por exemplo, no sul do país, são assim, ó, centenas, milhares de ações que se encerraram sem modulação de efeitos, mesmo tendo sido ajuizadas a partir de 15 de março, tá? O que se coloca na mesa, então, são essas três perguntas que eu busquei resumir aqui, tá? Primeira, bom, eu ganhei o processo, mas o STF lá mudou o entendimento, e agora como é que eu fico? Bom, a Receita pode simplesmente glosar meus créditos? Não, tá? Não pode, porque o trânsito em julgado, ou seja, uma decisão judicial encerrada em direito e garantia fundamental, tá? Ela não é imutável, porque existe justamente a ação rescisória, mas sem essa ação rescisória ela não pode ser desconstituída, tá? Então, assim, quem aproveitou já os créditos, mesmo com a ação posterior, créditos anteriores a 17, realmente para que esse entendimento ele possa ser relativizado, pressupõe uma ação rescisória. Tá? Essa ação rescisória é uma ameaça do fisco desde sempre, ela sempre disse, olha, não acredita antes, porque se o STF julgar de uma certa forma, vai ser um festival de ações rescisórias, tá? A gente não tinha notícia, tá? E realmente hoje existe, né, foco de notícia, monitorando todos os casos aí que a gente monitora, tá? De ações rescisórias, mas essa semana aí já nos deparamos com duas, tá? Eu até faço menção aqui no TRF da 4ª Região, uma liminar que foi deferida por uma empresa, tá? Por uma empresa não, por fisco, contra uma empresa que tinha ajuizado a ação depois de março de 17, tinha encerrado o processo em 19, e que agora conseguiu uma liminar, então, para impedir essa empresa de aproveitar os créditos anteriores a março de 17, tá? Essa é uma discussão bem complexa na perspectiva jurídica, tá? Então, e vai seguir assim por muito tempo. Eu ainda acredito, tá, com um prognóstico possivelmente favorável aos contribuintes, tá? Chama a atenção que no próprio julgamento do tema no ED do STF, quando se fez a modulação, o Barroso falou para a Carmen Lúcia, olha, e os processos já encerrados que foram ajuizados depois, ela, vou ver, vou incluir no voto. Bom, não saiu na nota de julgamento e ainda não temos o acórdão, né, para saber se isso foi efetivamente tratado, tá? Nós tínhamos lá acesso, enfim, aos advogados, uma muito boa relação, tentamos convencê-los a apresentar isso como uma questão de ordem no curso do julgamento, né? Perguntar, bom, mas e quem já ganhou o processo, mesmo tendo ajuizado depois, aproveita para o passado, mas se entendeu oportuno não suscitar a questão, até porque o julgamento foi um julgamento com muita atenção, tá? Qual é o prazo dessa rescisória? Ou seja, ganhei esse processo, a legislação diz que é 2 anos contado do trânsito em julgado, então, isso poderia trazer uma perspectiva de segurança jurídica para quem já teve o processo encerrado há mais de 2 anos, mas não é bem assim, tá? Porque a Receita, a Procuradoria da Fazenda, ela está sustentando o prazo dessa rescisória também nesse artigo 535, parágrafo 8º do Código de Processo, que diz que o prazo começa quando o STF julga o tema inconstitucional. Tá? Então, nessa linha, como que sustenta a modulação, poderia-se dizer, olha, ou vai ser o trânsito em julgado do processo em constitucionalidade ou a partir de maio. Tá? Então, de qualquer forma, mesmo que o Código de Processo fale em 2 anos, a Receita vai sustentar que a contagem desses 2 anos, ou sequer começou a partir de maio, então, assim, vem muita briga pela frente. Tá? Bom, mas vamos lá, os caras resolveram ajuizar a rescisória, estava dentro dos 2 anos, ou fundaram nessa tese aí do prazo, qual é a perspectiva de sucesso, tá? A perspectiva de sucesso, ela é possível, tá? É muito difícil estimar, porque a gente pode ter uma avaliação técnica, existe uma avaliação de cunho econômico, etc., mas se nós formos, assim, buscar por precedentes e por questões análogas, existe uma súmula do Supremo Tribunal Federal dizendo que não cabe rescisória por violação à lei, quando a matéria era discutida ou não era pacificada ao tempo em que foi julgado, não existia nenhuma manifestação em prol de modulação de efeitos, não existia nenhum precedente claro em relação a isso, então quem julgou com efeitos do passado, a princípio era um julgamento possível de ser feito, isso não poderia ser rescindido, tá? Esse tema foi afirmado pelo STF agora, apreciando um caso de creditamento de IPI na aquisição de insumos isentos, fora da Zona Franca de Manaus, ou seja, insumos isentos geral, tá? Que é um tema que o STF decidiu pelo direito ao crédito e depois voltou atrás para dizer que não teria esse direito ao crédito.
E a União entrou com ações rescisórias e perdeu essas ações, porque foi dito que, ao tempo em que julgado o processo, encerrado o processo, o entendimento do STF era aquele, e, por consequência, não tem o que rescindir. Tá? Eu me filio realmente à tese de que essas rescisórias, né, para os processos já encerrados, elas não vão ter sucesso. Tá? Não ter sucesso não significa que elas não serão propostas, ou mesmo com esse caso aqui do Tribunal Regional Federal que eu referi, não vão ter liminares deferidas, os contribuintes não vão ter transtorno, né? Ou seja, nós não estamos num cenário para esses específicos contribuintes, ou seja, que encerraram os processos, mas os processos são posteriores a março de 17 de segurança jurídica. Mas ainda assim eu tendo a ser otimista, tá? E ter uma perspectiva de um bom prognóstico. Enfim, vencida aqui 1 hora, tá? Eu consegui encerrar aqui todos os temas. Encerro aqui, né, com a pergunta, com a provocação, o que mais pode afetar a sua empresa? Provavelmente muita coisa. Tá? Realmente, aí eu estou falando de apuração, documentação, saldo credor e correção, período para aproveitamento de crédito, enfim. Existe, né, não vamos dizer que a gente está no território da incerteza, porque não está, se ganhou muito, se ganhou o principal, né, o ICMS destacado não pode entrar na base do PIS e da COFINS, tá? Isso é uma perspectiva, né, um prognóstico econômico, enfim, isso já foi apropriado aí por diversas empresas e está sendo por outras tantas, tá? Mas, enfim, né, nós não estamos, digamos, não gostaria, assim, de transmitir a vocês a ideia falsa de que o problema acabou, tá? Eu acho que quem aqui é mais afeto à área, que está realmente no dia a dia, aqui, lidando com os problemas, enfim, das grandes empresas relacionadas à questão, sabe que, em alguns casos, a briga só está começando. Tá? E nessa perspectiva, enfim, espero poder ter contribuído, tá? Trazido aí à luz, realmente o conteúdo era amplo, tá? Mas, enfim, eu acho que foi possível, pelo menos, traçar aí, mapear os caminhos aí que cada uma das questões postas permitem para a avaliação de todos. E eu permaneço, então, e agradeço, enfim, e estou aqui para responder eventuais perguntas. Então, vamos lá, Marcelo. Muito bom, alguns comentários muito positivos aqui. E algumas perguntas que fizeram, eu vou trazer a você, então, para os seus comentários, tá? Vamos lá. A primeira delas é da Amanda, e ela pergunta: se houver trânsito em julgado em 2019, é possível fazer a contabilização na efetiva compensação ou habilitação? Bom, esse tema aqui, Amanda, obrigado pela pergunta. Em tese, eu tive o trânsito em 19, o entendimento da Receita Federal teria que ter feito essa contabilização em 19 e, por consequência, também recolhido os tributos incidentes sobre essa recuperação. Tá? Eu estou partindo da premissa que a empresa é optante pelo lucro real. Tá? Diferir isso para o tempo da habilitação é aquilo que eu coloquei quando estava abordando o tema, possível, tá? Porque existe, sim, um racional lógico de que eu não posso fazer o aproveitamento, quer dizer, eu não tenho como transmitir uma decomp sem ter feito a prévia habilitação, tá? Agora, vencidos os marcos temporais, bom, trânsito, não contabilizei no trânsito, vou sustentar a tese da habilitação, tá? Contabilizar na efetiva compensação de cada parcela é o que eu coloquei ali no início, tá? Às vezes é uma necessidade, ou seja, não há caixa para fazer um enfrentamento desse tributo, tá? Eu vou, então, ter que fazer essa contabilização parcial. Existe uma tese possível, eu acho que existem assim, discussões que fogem um pouco da seara contábil, né, e entram bem em aspectos de ordem jurídica. Pô, eu paguei algo indevido por 20 anos, agora eu tenho que recuperar tudo de uma vez e tributar. Enfim, eu era cobrado de forma indevida, agora tenho que devolver numa tacada 34% disso para o governo. Tá? Existem argumentos, existem alguns precedentes isolados, tá? Para tentar ir nesse caminho. Qual é a consequência? A consequência é a postergação de imposto. Tá? Então, muito provavelmente, isso aí viesse a ser fiscalizado em 4, 5 anos, 3, 4 anos, nós vamos chegar perto do prazo decadencial, ia se identificar, bom, a empresa teria que ter recolhido em 19 no trânsito, ou em 21 ou 20 na habilitação, foi recolhendo parcialmente, eu vou calcular todo esse efeito de Selic mais multa de mora sobre esse imposto que foi recolhido, digamos assim, de forma diferida. Ótimo, Marcelo. Tem uma outra pergunta aqui que diz o seguinte:
A empresa entrou com ação antes de 15/3/2017. Com isso, tem o direito desde 2012. A busca pelo crédito pode ser via precatórios? Sim. Como é que funciona? Eu tenho, né, para entender, eu vou fazer assim, um pouquinho em tese, tá? Porque a natureza da ação proposta, se é uma ação de cunho ordinário, uma ação de mandato de segurança, pode trazer um reflexo aí, tá? Mas, a rigor, inclusive para fazer a compensação, eu tenho que renunciar à execução judicial do valor. Então, em tese, a recuperação, quer dizer, a repetição de um tributo que eu paguei indiretamente, eu vou ter o caminho ou da compensação ou do caminho do precatório, tá? Dois aspectos relacionados a precatório, tá? O primeiro, eu não posso vender para terceiros crédito, não posso, a lei 8.430 veda a compensação de crédito terceiro. Todavia, se eu fizer uma execução de um valor, tiver um título, né, contra a União já de um valor incontroverso, eu posso eventualmente ceder para um terceiro, isso é uma alternativa, né? Porque tem empresas hoje com atividade muito pequena, mas com muito crédito para o passado. E uma outra ponderação, tá, e que hoje realmente estava muito na ordem do dia ali, a discussão do governo de que pretende parcelar os precatórios em 2022, tá? Então, também, assim, não é uma realidade de governo federal, tá? O próprio parcelamento de precatório já foi julgado inconstitucional pelo STF, mas, enfim, existe sempre o risco governo, né? O risco de crédito do país, como é o caso dos estados. Então, via de regra, o que eu presencio é que tanto é mais fácil aproveitar via compensação quanto mais célere. Mas se a empresa não tem débitos, etc., vai ter que ir para o caminho do precatório e ele é possível. Ótimo, Marcelo. Eu acho que temos uma terceira pergunta. Talvez a gente possa fazer um bom fechamento a partir dela. A empresa habilitou o crédito e apropriou após o trânsito em julgado em 2020, que foi antes da modulação de 5 de 2021. Identificou que não tem direito aos últimos 5 anos. Ajuizou a ação após 15/3/2017. Não poderia ter compensado os valores habilitados? Bom, primeira coisa, eu tendo trânsito e habilitação, eu posso compensar, tá? Então, não tem nenhuma dúvida que a compensação é possível. A questão é, as parcelas que compuseram a base do meu crédito e, por consequência, as compensações que eu fiz, que estejam relacionados a valores que foram apurados e são anteriores a 15 de março de 17, esses valores podem representar uma contingência para o futuro, desde que, a Fazenda ingresse com uma ação rescisória. 2, tenha prazo para entrar com essa rescisória, tá? Mas aí a Fazenda vai sustentar que sequer esse prazo começou há pouco, e essa ação seja provida, tá? Então, assim, numa situação como essa, o que eu diria? Todos os créditos que são de pagamentos posteriores a 15 de março de 17, eles são incontroversos, não tem nenhuma dúvida, se estão fundados lá, devidamente apurados. Esses créditos do passado estão habilitados e podem ser compensados. Agora, corre-se o risco, tá? E aí a gente estava tentando, e até é bom fazer um seminário aí, passado alguns meses do julgamento, para conseguir entender e mapear, mas hoje mesmo saiu de 2 notícias de ações rescisórias, tá? Com liminares deferidas na 4ª e na 5ª região. Então, é um ponto de atenção. Ainda que, e aí me reportando ao último slide aqui, né, ou penúltimo, antes desse, que mais pode afetar a sua empresa, foi aquilo que eu coloquei. Eu vejo que o prognóstico dessa rescisória para os processos transitados anteriormente não é favorável, e já existe precedente também disso, tá? Existe um precedente da 5ª região lá. Semana passada a gente está falando sempre de decisões de natureza liminar, tá? Mas, assim, a súmula 343 do STF, mais o próprio julgamento dessa rescisória do IPI sobre os insumos isentos que eu referi, digamos assim, me autorizam a dizer a conclusão que essa situação não é uma situação, digamos assim, de desespero, né? É uma situação, digamos assim, de observação, né, e assessoramento jurídico. É isso, Marcelo. Eu acho que se você quiser se encaminhar aí, são as perguntas que a gente tinha. Bom, então, agradeço a atenção, espero poder ter, digamos assim, trazido conteúdos que tenham feito sentido, possam ter contribuído aí nas avaliações, né? Talvez desmistificado algumas verdades tomadas, então, por absoluta, tá? A questão não para por aqui, talvez daqui 6 meses a gente possa fazer
outro evento, e aí já teria direcionamentos distintos ou novos problemas, tá? Reitero aquilo que a gente colocou no início, a gente vai compartilhar o material, então o material também é um material razoavelmente genérico, né? Mas, claro, nos colocamos aí à disposição, né? Quer dizer, já temos contatos com muito aí, mas com muitos, né? Já atendemos a vários presentes, mas, enfim, para poder contribuir e tentar ajudar aí nesse tema que já faz parte da minha rotina, pelo menos há quase 20 anos. Tá? Uma boa noite a todos.